nada que tem 2 pessoas para entrar e cadê, né? Mas a gente vai começar, tá? Porque aí a gente segue com o nosso horáriozinho respeitoso aqui. Boa noite oficialmente, todas bem-vindas. Laurita, bem-vinda de volta, nossa egrégora. Obrigada, meus amores. Esses dias a Cleide que falou, né? Foi você, Rose, que falou: tô sentindo que a Laura vai aparecer. Eu não Vou lembro desde quando. aniversário, falei, vou matar a saudade da minha egrégora, pelo menos Muito um bom. pouquinho, né? A gente Desde o falou, teve uns aniversário, dias aí que você pegou a nave, a carona na nave e foi com a gente pra cima. Muito bom. eu tava pensando em você, acho que é porque era seu aniversário, se você não me saía da cabeça. Fico feliz quando é assim. Então, hoje eu preparei pra gente, como a gente vai começar o mês, um tema pra gente trabalhar, que é a vergonha. E aí, nesses estudos recentes, a gente tem visto que existem vergonhas invisíveis. Então, a transpessoal, a psicologia transpessoal já identifica essas vergonhas invisíveis como traumas no corpo. E aí a gente pensa na vergonha como um sentido de, eu me envergonho de quê? Enquanto que essa vergonha invisível, ela é tudo que ocupa espaço dentro do nosso corpo. Então, a gente tá agora, a partir de cada mês, a gente vai trabalhando um tema. Laura, a gente tem colocado temas, né, nos meses. E a gente vai desenrolando. Então, mês passado a gente trabalhou, já tem uns 2 meses, na verdade, que a gente tá trabalhando muito o corpo. E essa coisa do trauma no corpo, a gente tem percebido isso, né? E aí a gente usa o Theta Healing, que é uma ferramenta maravilhosa, para ajudar a gente a soltar esses pesos e evoluir. Essa é a intenção. E aí, quando a gente traz para o corpo, a gente faz essa somatória de entender o campo espiritual, o campo mental, o corpo físico, etérico, os resultados têm sido maiores. Então, está contemplativo esse movimento. E aí, a gente vai perceber que essas vergonhas que a gente carrega em formato de trauma são coisas que realmente não têm nome. Então, a gente tem muitos espaços dentro da gente. A gente tem espaços de sombra, de luz, de vitória, de inteligência, de sabedoria. A gente é muito um vasto território. A gente tem nem noção do que a gente é. Por isso que fica confortável para a gente, ser humano, colocar as coisas na conta da inconsciência, do inconsciente. A gente adora colocar. Porque a gente fala, eu tenho um campo inconsciente que eu não acesso. Isso é verdade. Mas tem muita coisa em nós que é acessível, a gente não acessa por várias coisas. Seja por medo, por falta de disponibilidade de tempo, por preguiça também, porque a gente sabe que o processo de autoconhecimento, ele é um trabalho. Então a gente vê hoje, né, a modinha, autoconhecimento, evolução espiritual, não sei o quê, parece que é só uma limpeza de pele, né? A gente aqui não, né? A gente já andou um pouco para frente, mas não é uma skincare, né? Não é uma coisa que a gente faz às vezes. E a gente vê aqui no grupo, né? Sempre aqui a gente vai fazendo, vai se desafiando. Tem dia que a nossa carinha aqui tá ótima, tem dia que a gente tá em frangalhos, e chega aqui. E a gente é tudo isso, né? E cada vez mais eu tenho percebido, né? Eu faço parte de uma egrégora forte e toco uma outra, né? Que é a nossa. E eu tenho percebido que é muito importante a gente fazer parte de grupos de pertencimento. Pelo senso de pertencimento, que é o que enche as igrejas, por exemplo. Né? A gente vê as religiões dando certo porque a gente sente vontade de pertencer. Isso estimula a gente, traz qualidade de vida. Só que o preço que as igrejas cobram é um pouco caro, porque é o dogma religioso introjetado ali, e regras, e absurdos, e um monte de preconceito, um monte de coisa, em alguns líderes religiosos que acabam sucumbindo a pessoa, tirando esse eu crítico, né? Esse eu que tem opinião, né? E aqui nos grupos, no que eu participe, nesse nosso que eu criei, a gente percebe que existe uma autonomia, a gente tem um senso crítico que ele é toda hora revisitado. Então, quando a gente vai fazer os trabalhos, você vai testemunhar a sua cura, você vai promover a sua cura, porque nós somos curadores. Nós todos, independente de quem fez o curso de Theta Healing, quem não fez ainda, quem é praticante de Theta Healing porque faz as sessões de Theta Healing, né? Porque o Theta Healing, ele é uma técnica que deixa na nossa cara nossos poderes psíquicos, dons psíquicos, mas nós somos esse ser em potencial, todos nós. Então, quando alguém fala, a pessoa é vidente, clarividente, não sei o que, todos nós somos videntes, clarividentes, bababá. Todos nós. Então, eu gosto muito de reforçar essa ideia de que somos da mesma raça,
somos seres individuais e vai potencializar ali onde a gente vai colocar sementinha e aguar e cultivar. Então, o que a gente faz aqui é muito isso, assim, a gente cultiva a semente da evolução. Por isso que o nosso grupo é de práticas evolutivas. A gente vai semeando para chegar em melhores lugares. Em melhores lugares dentro de nós. A gente está aqui por nós. É por nós, por cada um de nós. Porque a gente consegue avançar e tendo pessoas como testemunha. Porque quando a gente está em grupo, a gente já viu que as curas são potencializadas. As curas, elas se potencializam. Então, a gente aqui faz um trabalho que é um serviço para nós, porque a gente consegue espelhar os outros também, tá? Então, dentro desse espaço de território, a gente fez em alguns dos encontros, até a Rose falou que tinha feito isso no passado, que é a história de desenhar, né, nossa silhueta e sentir onde estava o trauma. Lembra que a gente fez isso? É uma coisa que a gente pode fazer sempre, né? Quando eu falei que estava revisitando algumas tecnologias, que estava vendo novas tecnologias, mas é no sentido de, são coisas simples que a gente às vezes aprendeu e não faz mais, mas é muito efetivo e eficaz. Ontem no grupo a gente fez de novo e funciona porque cada vez que você desenha essa silhueta, você está no estado de espírito e vai estar alguma coisa viva. É que nem no set terapêutico. Às vezes a gente está cheio de coisa na cabeça, quando a gente chega para falar com a terapeuta, vem uma outra coisa, vai para outro lugar e outra cura acontece e outra ficha cai. Então, nesses processos psicoterapêuticos em grupo e espiritualistas, a gente está aqui conectado com a energia de todo mundo. Então, vai emergir coisas aqui, vão emergir coisas aqui que são estímulos dos outros corpos que estão aqui. Então, quando a Rose chega ela, a ancestralidade dela, todo mundo, os guias espirituais, os anjos, a Tati, a mesma coisa, a Laura, a mesma coisa. Pessoas que frequentavam e não frequentam mais também fazem parte da egrégora em algum nível. Tudo faz parte do grupo. Então, quando a gente entra num grupo espiritualista, é muito legal ter essa consciência de que a gente está juntos num campo de vibração, recebendo também todos esses benefícios. E na minha cabeça, no meu coração, a gente só recebe benefícios. Tem gente que diz, às vezes participei de um grupo, sai pesado, não sei o quê. Para mim isso não existe. Por quê? Se a sua intenção é doar, você não vai ser carregado. A gente só sai carregado quando a gente tá no vampirismo. A gente chega querendo tirar as coisas dos lugares. A gente sai pesado porque a gente acaba trocando energia pesada mesmo. Se eu não tô com interesse genuíno, eu vou trocar esquisito, né? Agora, se eu chego com doação, tô aqui que nem na hora que a gente envia amor incondicional, eu sinto muita verdade quando a gente faz isso. Quando a gente envia cura para as pessoas, a gente tá fazendo isso de coração. Então, assim, a gente tá doando. Doando o nosso tempo, né? É por nós, não é egoísmo. Falar, eu tô lá fazendo terapia em grupo, eu tô participando de grupos. É por mim, porque se eu melhoro o meu entorno, eu melhoro minha família, eu melhoro minha ancestralidade, eu melhoro tudo. Deixa eu ver, Rose. Todos estão. Tá legal o som para você? Eu tô gravando também, tá? Para você não ficar preocupada de anotar. Caso dê alguma falhinha, tá gravando. Então tá. E aí, entender isso, então, que quando a gente está com o propósito de se melhorar, de se trabalhar, por mais que, assim, às vezes a gente fale, eu tô abrindo mão de um monte de coisa, eu deixei de ajudar alguém para pagar um curso, ou para fazer qualquer coisa, a gente se melhorando não é egoísmo, tá? A gente tem, às vezes, essas crenças de quem tem filho, né? Tô tirando do filho, às vezes, para fazer uma coisa, sei lá. Mas entenda que esses trabalhos de intenção genuína, seja qual for, eles estão trazendo benefícios para toda a egrégora. A ancestralidade sente, as crianças que estão chegando, os netos, todo mundo vai receber essa cura aí e esse trabalho que a gente está fazendo. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer por nós é evoluir, não tem outra coisa. Né? Então, tudo que for evolutivo é bem-vindo. E aí, uma coisa que fica forte também, quando a gente vai falar das vergonhas invisíveis, e vocês vão sentir no corpo, é que vai ser possível perceber daqui para frente as nossas escolhas de laços. Então, entenda assim: apareceu alguém na nossa vida e a gente fala assim, que pessoa legal, lá, lá, lá. A gente é assim, né? E, puf, seja no trabalho, né? Que nem às vezes começa um trabalho novo, um monte de gente, não sei o quê. E a gente é muito de aparência. Nós somos julgadores natos. Tem uma coisa que a gente é PhD julgador.
a gente julga que a pessoa é legal. Ah, a pessoa é legal, a pessoa gosta das mesmas coisas que eu, a pessoa lá, né? E aí a gente, engancha na pessoa, por algum motivo. Essa moeda, ela tem duas caras. A primeira é, se eu enganchei e a coisa foi, mesmo que não tenha sido legal, a experiência não tenha sido satisfatória, tem aprendizado. Então eu colho esses aprendizados e tudo vira horta, né, plantio. Então essa pessoa tocou em alguns pontos em mim e eu vou entender o que está causando. Ah, a pessoa meteu o dedão na minha rejeição. Às vezes é uma pessoa super legal que fala, vou fazer uma janta, vou te chamar não sei pra quê, não sei pra quê. Quando você tá ali, precisando de companhia, a pessoa não tá disponível. Então o que você entende? Eu estou atraindo pessoas indisponíveis. Eu acabei de atrair uma pessoa que eu achei que era legal, mas ela é indisponível. Então eu estou atraindo pessoas indisponíveis. Ok. A outra face dessa moeda. Eu percebo que essa pessoa é indisponível ali no trato e tal, mas eu ignoro isso porque eu tenho carências afetivas ou porque eu não estou acessando meu lado intuitivo e sigo o baile com essas pessoas. Esses ganchos psíquicos que a gente forma com pessoas por insatisfação, ou por trauma, ou pelas feridonas que a gente carrega de rejeição, abandono e tal, elas vão custar caro pra gente, mesmo, energeticamente. E aí, elas vão contribuir para essas vozes na nossa cabeça, do eu crítico, que a gente também já fez em alguns encontros, deu bem voz para ele, para a gente entender qual é a voz do eu compassivo e do eu crítico. Quando essas pessoas não são escolhidas a dedos por nós, a dedo, elas vão reforçar o eu crítico. Elas vão ficar aqui, Elas vão voltar lá naquele colega do bullying da escola que falava que você era uma marmota, vai voltar na figura daquele pai crítico que falava que você não era boa o bastante, vai voltar na figura daquela pessoa que você conheceu que parecia legal, mas te traiu, entende? Então, amor próprio também é esse limite. Então, assim, eu percebi que a pessoa não é uma pessoa legal para vir para o meu círculo íntimo. Eu coloco ali alguns limites. Fica no meu círculo externo, no meu terceiro círculo, de repente, mas não traz para dentro de casa, não traz, sabe, para o seu quarto, que a gente fala, né, dos cômodos internos que a gente tem, porque a gente faz isso. E isso é negligência, tá? Então, esse olhar atento para as relações, né? Principalmente quando a gente faz aniversário, isso fica muito vivo, assim, né? Porque não é sobre quem vai no seu aniversário e sobre quem te deu parabéns. É sobre as pessoas que estão fazendo parte na sua vida que você vê arrastando. Acho que aniversário é uma data muito boa pra gente revisitar esses ganchos que a gente vai se enganchando mesmo. Quando vê a pessoa tem um vínculo com você, tem uma coisa muito doida que acontece quando pessoas se alimentam da vampirização do outro. Todo mundo já teve esse amigo ou já foi esse amigo. A gente tem uma questão psíquica de dar e receber que é inconsciente. Então, se tem uma pessoa que quando precisa me procura, eu me sinto valorizado. E às vezes aquela pessoa só vai procurar a gente na deprê profunda. Sabe aquela pessoa que quando tá quase rasgando o mundo, ela vem com tudo? Tem uma satisfação em nós, em receber essa pessoa. Que é aquele ego que fala, como eu sou bonzinho, né? Olha como eu sou generosa. Nossa, tarde da noite eu estou aqui dando atenção. Não é consciente. Não é uma coisa que a gente fica na hora que a gente tá fazendo, não. Na hora a gente fica preocupado com a pessoa genuína. Poxa, a pessoa tá aí, tá muito mal, nossa. Será que eu preciso levar uma cesta básica? Não, a gente fica assim. Mas entenda que racionalmente, espiritualmente, intuitivamente, a gente sabe quando a coisa é generosa, real. A gente sabe quando a gente tá sendo generoso de coração, quando a gente tá fazendo linha, entendeu? A gente faz linha também. A gente faz linha. Então, é muito legal isso. Nesse grupo, quanto mais a gente avança, mais sinceros a gente vai ser com a gente. Porque tem coisa que a gente não conta nem pra terapeuta, a gente não tem coragem. Todos nós somos assim, a gente tem segredos profundos. Tem coisa que a gente acha tão feia que a gente não quer contar pra ninguém, a gente tem vergonha. E essas vergonhas estão formando esse arcabouço de memórias e vergonhas invisíveis. E hoje nós vamos nelas. Elas ficam no corpo, engastalham tudo e tiram energia psíquica. Elas estão tirando energia psíquica nossa. Então hoje nós vamos dar uma limpada nesses porões, continuar limpando os porões, para ver o que a gente não está acessando. Então o Teta Healing é maravilhoso porque ele vai direto e ajuda a gente a passar o facão em onde tem que passar, tá? É um exercício mais profundinho. Se ficar alguma dúvida e se sentir
A gente sempre sai daqui com a sensação que fez o trabalho. Eu, pelo menos, saio com a sensação de que todo mundo conseguiu. Mas, com a gravação do áudio, depois vocês podem refazer, caso haja necessidade. Como a gente está falando de vergonhas invisíveis, a gente tem muitas. Aqui a gente não vai limpar todas de uma vez só. Mas a intenção de limpá-las pode ser que depois venham sonhos, pode ser que tenha necessidade de fazer mais vezes. Quem está com tempo, às vezes tem um tempinho à tarde, faz de novo, não custa. E eu acho que pode só somar, tá bom? Então vamos entrar na conexão. Vamos lá, meninas, nesse momento, se permitam ser cuidadas. Para vocês que estão aqui presentes e quem vai ouvir esse áudio depois, porque não pôde estar aqui hoje, que entre na conexão entre tempos, que consiga desfrutar também desse trabalho feito pela egrégora em tempo real, que consiga desfrutar do poder dessas mentes que estão aqui a serviço, para a evolução e para o bem maior. Respira bem profundo, vai colocando a sua atenção no centro do peito. Lembrando que tudo começa pelo cardíaco, a nossa energia de manifestação, de cocriação, de limpeza está no cardíaco. Então abre o seu centro do peito para fazer uma melhor conexão com o Criador de tudo que é. E você agora vai imaginando um fio de luz dourado no centro do seu peito. Esse fio de luz ele desce, vai passando pelas suas pernas e pés. E vai aterrar lá no centro da Terra. Esse fio de luz ele sobe, acende todos os chakras do seu corpo e vai formando uma linda bola de luz no topo da sua cabeça. Você se vê em miniatura, bem pequenininha, tá na bola de luz e vai subindo. Vai passando além da sua casa, vai passando além da sua cidade. Vai passando além do nosso país. Vai passando além do planeta Terra. Vai passando além do universo, das galáxias. Vai passando por camadas de luzes gelatinosas. Vai passando também por camadas de luzes multicoloridas. Passa por camadas de luz clara, escura, clara e escura. E agora você vai se conectando com os planos da existência. Faça uma conexão com seus anjos, mestres e guias.
Vai trazendo a energia da sua egrégora pessoal. Traz a energia da sua ancestralidade. Traga a força que você precisa para fazer o trabalho mais profundamente. Se conecta agora com o núcleo que rege a sua alma, sente a energia da alma. Entre em contato também com a lei da verdade, para que você possa ver suas vergonhas invisíveis mais profundas. Agora você vai se conectar com o sétimo plano da existência. Sai da sua bola de luz, avista um portal de luz triangular muito forte. E vai se conectando com Deus, com a energia da criação. Vai se tornando um com essa energia branca iridescente. Se dissipando nessa energia. Para que você possa, com tranquilidade, com clareza e com presença, ver partes suas que você não enxerga. Nesse momento você agradece ao Criador de tudo que é pela sua lucidez mental, psíquica. Agradeço ao Criador pela sua sabedoria interna, pela amorosidade que você carrega no coração. E você vai respirar bem profundamente. Você agora vai fazer uma limpeza energética no seu campo. Então você faz o comando, o Criador de tudo que é comandado que seja feita uma limpeza energética no meu campo. Grata, está feito, está feito. E você respira profundo e vai soltando todas as tensões do corpo físico. Vai liberando as insatisfações, os medos, angústias, desequilíbrios. Isso. E agora você vai respirar bem profundamente. E vai começar a sentir no seu corpo físico onde tem energia parada.
você vai se conectando com esse lugar. De estagnação energética, de inflexibilidade, geralmente são pontos rígidos, e você só sabe que aí tem alguma coisa. E agora você vai se adentrar a esse espaço que está rígido, parado, sem movimento. E você vai começar agora a identificar quais são as vergonhas invisíveis que você carrega aí. Momentos de inadequação, de desconforto, momentos que você não pode ser você mesmo. Veja que memórias vêm, o que você sente quando você ativa a percepção desse lugar. Isso. Sente o desconforto desse lugar, a densidade desse lugar, o incômodo que o seu corpo carrega, de vergonhas que você também carrega e nem sabe. Vai só dando lugar para essas memórias. A gente agora não joga mais nada para baixo do tapete. A gente dá lugar. Para tudo que somos nós. Se algum dia nos rejeitaram, nos ignoraram, fizeram que sentíssemos vergonha de nós, a gente vai começar a sair dessas gaiolas. A gente vai começar a liberar o nosso corpo de reter energia. Então você vai respirar bem profundamente agora. E você vai fazer o comando. Criador de tudo que é comandado que nesse momento seja liberado todas as energias de vergonha invisível que eu carrego no meu corpo. Criador de tudo que é comandado que seja liberado todas as energias de vergonhas invisíveis que eu carrego no meu corpo. E você vai respirando profundamente com intenção. E cada cada respiração que você faz, você vê o seu corpo expandindo. Então, esse lugar que estava trancado por energias densas, parado, ele começa a fluir. E como você bem sabe que espiritualidade é criatividade, nesse momento você pode colocar algum elemento que para você seja de cura. Seja água, seja fogo, ar, terra. Cada um se conecta com um elemento de cura, de transmutação. Você vai liberar esse espaço no seu corpo. E você vai limpar e dar movimento.
E se você gosta de usar a cura das mãos, agora é o momento. Você flexiona suas mãos para aquecer, energizar. E você vai colocar nessa região que você trabalhou as suas vergonhas invisíveis. Isso. Tem algumas vergonhas invisíveis que são coletivas. Vergonha de ser mulher, vergonha de ser incapaz. A gente aproveita e limpa também essas vergonhas ancestrais. Vergonha de mostrar o corpo, de mostrar inteligência. Isso é muito campo coletivo. Vergonha de saber mais do que outras pessoas. Vergonha de aceitar presente ou de pedir algum favor. Tudo isso está no campo da vergonha. Vergonha de não ter feito bastante, de não ter ajudado quem precisava. Respira. Vai soltando essa energia que você movimentou com as suas mãos no seu corpo. E vai soltando. Vai sentindo que esse espaço se abriu. Toda vez que a gente abre espaço em nós, coisas novas podem nos permear. Quando a gente libera sentimentos densos, a gente libera a nossa psique de pensamentos repetitivos, intrusivos, e dá espaço para criatividade, para sonho, manifestação. Então vai sentindo essa leveza de ter espaço em você. Você não precisa guardar essas memórias com você para a vida além de vida. Você colhe os aprendizados e solta. Você colhe o aprendizado e solta, mesmo quando te machucaram, te invalidaram, te depreciaram. Quando as pessoas fazem isso, elas estão falando mais delas do que de nós. O ego, ele precisa ser reduzido. Quanto maior o ego, mais ele vai apanhar. Quanto maior o ego, mais espaço ele ocupa, mais ele é visto. E mais as coisas vão acertá-lo. Isso é física. Se a gente diminui nosso ego, o alvo é menor. Poucas coisas vão atingir a gente. A gente perde a importância de ser o centro das atenções, de ser revisitado, de ser requerido, de ser importante mesmo. Vai soltando do seu campo essa energia. E agora, sem perder o foco dessa limpeza, o foco de si mesmo, você vai respirar bem profundamente e vai colocar uma intenção para você. E podem ser intenções
de proteção. Do tipo, eu estou na presença sempre. É fácil para mim me manter na presença. Eu me comprometo a escolher minha família evolutiva. Eu me comprometo a me conectar com a minha família de alma. Eu me comprometo a doar mais do que reter. Eu me comprometo a evoluir. Eu me comprometo a servir. Eu me comprometo a distribuir. Isso serve para dons, talentos, apoio, fala, silêncio. Quando eu estou meditando, eu estou contribuindo com o silêncio do mundo. Se eu me comprometo a meditar pelo menos 10 minutinhos todo dia, eu estou contribuindo para o silêncio do mundo. Pequenas coisas, gente, pequenas coisas. Mas se comprometa com alguma coisa. Isso. A gente agora respira bem profundamente. Vai flexionar de novo as nossas mãos. E vai enviar amor incondicional e cura para todo mundo que faz parte da nossa egrégora. Testemunhando a cura de cada um. A gente envia agora amor incondicional e cura para as pessoas que a gente sabe que estão precisando de uma forcinha. Quem vier na nossa cabeça. A gente envia amor incondicional e cura para todo o planeta Terra, para todos os seres vivos. Isso. Agora a gente flexiona uma mão na outra para limpar. E eu vou testemunhar a cura de vocês. Criador de tudo que é, testemunha a cura da Rose, da Tati, da Ana, de todas as pessoas que vão assistir essa gravação, para o bem maior. Graças, está feito, está feito. Vai recebendo essa cura a nível ancestral, genético, histórico, para o bem maior, para o bem de todos.
que todas as pessoas que conectarem com vocês também receberão essas curas, que os seres divinos recebam os méritos e tudo fique bem. Agora você vai se imaginando numa cachoeira de luz perolada. Vai deixando a água cair desde o topo da sua cabeça. Vai deixando essa água lavando as suas glândulas, pineal, pituitária, glândula tireoide, glândula do timo. Todas as glândulas vão sendo lavadas, revigoradas e energizadas. Você agora vai se sentindo limpa, leve, segura e protegida. E vai voltando para sua bola de luz. Vai passando através dos planos. Vai chegando na sua cidade, no topo da sua cabeça. Acende todos os chakras. A terra lá no centro da terra. Sobe e para no coração. Sinta o seu coração forte, leve, seguro e protegido. Devagarinho vai abrindo os olhos e vai voltando para a presença. As assertivas a gente faz, mais confiante a gente fica no processo, né? Então, treinar. E despretensioso, porque eu vejo que nas trocas, às vezes, essa coisa do tempo, que foi até um pouco do que, porque a gente deu uma paradinha, a gente pode até retomar, mas a gente fala tanto no Theta Healing que o tempo coexiste, né? Que ele não é linear. Então, assim, às vezes com pouco tempo, 20 minutos, você faz um atendimento. Você não consegue fazer o processo todo, de vamos até a fonte, devagarinho, né? Não dá, porque só vai 15 minutos só aí, né? Mas você consegue estar em teta ali e fazer uma conexão rapidinha e se conectar, né? Então, eu acho importante a gente fazer esses testes aí com quem tiver disponível. Logo a Tati faz o básico, para entrar na brincadeira também. E que legal. A Tati está super aberta ao Theta Healing. Acho que ela vai fazer o mesmo caminho nosso, fazer o reiki primeiro, depois o Theta, né, Tati? E aí já é mais gente aí pra gente aprofundar, né? Todos bem, então, pra gente começar? Todo mundo tranquilo? Alguém quer comentar alguma coisa que tá vivo aí? Eu só vou pedir licença, que eu vou ter que sair umas 7:55, eu tenho que sair. Tá, a gente finaliza antes. É porque normalmente termina às 8, eu vou ter que sair 5 minutos antes. Tá, aí a gente finaliza, depois fica as considerações finais para esses 5 minutinhos aí. Tá? Então vamos lá. Hoje eu queria. Coloquei esse tema, né, da gente fazer as pazes com o futuro, porque no encontro passado a gente limpou as vergonhas invisíveis, né? E aí ficou um campo bem aberto e propício para as coisas continuarem emergindo, né? Processos de autocura. E aí eu tive uns insights essa semana, que eu tive alguns sonhos reveladores de coisas que eu não estava enxergando, né? E eu sei que faz parte desses processos nossos, né? Tanto no grupo quanto nos outros trabalhos que eu faço. E aí, cada vez mais, porque eu tô atenta, tô escrevendo a minha tese também, eu percebo que a gente a gente tem muita coisa invisível mesmo. Então, a gente entrar nessa energia de, se eu pudesse compreender o que está acontecendo comigo, como eu veria? Né? Se eu pudesse compreender porque eu estou passando por essa experiência, como eu reagiria?
porque a gente não faz. E uma das coisas que a gente faz muito, principalmente aqui nas terapias, é revisitar o passado. E o passado que eu tô falando é ontem, é agora, um segundo atrás. Então tudo a gente, vou buscar respostas no passado. E quando a gente pensa na sociedade hoje como ela tá, as coisas mudaram muito. Se a gente pensar na década que cada um nasceu, e eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou do jornalismo de filme analógico. Eu sou dos anos 80. Mas eu me formei, eu entrei na faculdade muito nova. Então, assim, era isso. A gente saía com máquina analógica do jornal com 12 poses para fazer foto. Se você conseguisse voltar com a foto, beleza. Se o seu filme gastaiasse, queimasse, né? Lembra que queimava a foto quando você tirava? Você não tinha foto para sua matéria. E parabéns, você não tinha. Era isso, né? Não tinha como tirar 200 fotos e ver qual que estava boa, qual que era a luz. Não tinha isso, né? E aí, imagina eu, jornalista, fui jornalista 12 anos, né, de carreira mesmo, assim. E se eu quisesse ser a jornalista que eu fui, se eu ficasse apegada nisso, coisa que por tempo, sendo bem franco com vocês, eu quis, né? Eu tinha muita vontade que o jornalismo voltasse a ser respeitado, né? Que as fake news, quando elas começaram a aparecer, elas prejudicaram muito o jornalismo. A gente tinha que ficar provando que a gente estava falando era checado, né? Foi muito desgastante esse período. E assim, não existe mais. O jornalismo que eu presenciei, que eu trabalhei em mídia impressa, que foi minha veia forte por muito tempo, ela não existe mais. Ela não existe mais. A gente ficava, às vezes, querendo ter uma notícia, você confirmava no jornal se o que você tinha ouvido falar era real. O jornal, ele era um poder, a imprensa tinha um poder. Hoje não tem mais. Hoje qualquer pessoa que queira fazer uma entrevista faz, sem ter base nenhuma. Qualquer pessoa quiser ter um programa na televisão, ela compra lá umas câmeras e faz, não é assim? Então imagina ficar presa a um jornalismo que não existe. Quis dar esse exemplo porque ele é muito vivo, né? Por quê? Porque tá em mim, é recente. Não fazem 40 anos que eu fui jornalista. Faz 2 anos que eu fechei minha empresa. Então, assim, é recente, é recente. O jornalismo deixou de existir recente, do jeito que a gente conhece, né? E não só ele, mas outras coisas deixaram de existir. Então, hoje eu quero muito que a gente visite esses lugares. O que de mim deixou de existir, mas eu não gostaria de ter deixado para trás. Porque se eu não entender esses processos, eu não vou fazer as pazes com o meu passado. E o tempo todo, ao invés de estar conectada com a minha intuição e ir para frente, né, no meu caminho de volta para casa, de volta ao Criador, de volta à criação, eu fico apegada ao passado, né? A antroposofia defende uma ideia, não sei se vocês já viram o mapa da antroposofia, que é um U, que mostra que a gente chega, vai descendo, 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 aí a gente volta a subir. Vocês já viram esse mapinha? Eu vou mandar para vocês, eu tenho esse livro aqui. É muito interessante porque ele fala dos setênios, de tudo que acontece com a gente de 7 em 7 anos. De cada fase da vida, ele é muito interessante. E aí, se você percebe, se você escreve sobre os seus setênios, você vê que acontecem coisas memoráveis de 7 em 7 anos. Ou a gente muda de relacionamento, de trabalho, sai de casa, tem mudanças radicais na nossa vida de 7 em 7 anos, isso é real. Eu participei da antroposofia com uma turma de umas 40 pessoas. E aí os depoimentos eram muito compartilhados, assim, então a gente tinha certa certeza desse fenômeno. Depois a gente pode revisitar aí 7 em 7 anos também a nossa história aqui. Bom, pensando então que a gente tem esse caminho de volta para casa, né? Porque se a gente for pensar por que a gente existe, por que a gente está nessa terra que a gente está fazendo aqui, a vida não tem sentido nenhum, né? A gente que dá sentido para ela. E esse é um sentido que para mim faz sentido, sabe? Acreditar que a gente está aqui para se desenvolver, a gente ganhou esse avatar, que esse corpo, que tem o porquê de ser dessa forma, porque são corpos totalmente diferentes um do outro. De todos nós que estamos nessa Terra, no planeta Terra, os corpos são diferentes. Então tem um mistério nisso também, né? Porque não podia sermos todos iguais, né? Sermos parecidos, e não é assim. Então, para mim, já tem um mistério nesse avatar, que é único. E tem um mistério também nesse caminhar de volta, né? Devolver esse corpo que nós pegamos emprestado para a Terra, né? Tem um mistério nisso. E esse mistério ele vai ser desvendado por cada um da sua maneira. Cada um de nós vai desvendar o mistério do seu jeito. Agora, se a gente ficar carregando peso, a gente não sobe. A gente não faz a subida de volta para casa. A gente vai ficar num looping eterno, né? De apagar fogo e tudo mais.
Então, uma coisa que eu entendi nesse processo de caminhada é que vale muito a pena a gente revisitar o passado se é para trabalhar trauma, culpa, vergonha, etc. Num espaço como esse, cabe a gente visitar o passado. Mas sabe aquela coisa que a gente fica remoendo, que às vezes a gente fica compartilhando com as pessoas? A gente tem isso, sabe? Época que a gente tá bem vitimista, sabe? Que a gente vê defeito nas pessoas muito mais, nem em nós também. Quando a gente tá assim, geralmente a gente não tá gostando da gente, a gente não gosta de ninguém, né? Se eu não gosto de mim, eu não gosto de ninguém. E a gente começa a ver defeito em tudo, tudo não presta, tudo é desagradável, a gente fica mal-humorado e tudo mais. Então, nesses momentos, a gente está contraindo, né? Até hoje eu tive com a Tati, a gente estava falando disso, que o perdão, ele é uma expansão, né? E o contrário do perdão é o julgamento. E o julgamento é contração. Quando eu estou julgando outro, eu estou contraindo. Muitos de nós, a gente tem essa máxima, não vamos falar mal dos outros, né? A gente sabe que não é legal falar mal das pessoas. Mas a gente abre umas concessões, não abre? Às vezes a gente tá pé da vida com alguém, a gente fala, vou detonar essa pessoa. Pra nós tem cara de desabafo, porque você fala, tá, essa pessoa tá me importunando, Deus me livre. Mas a gente percebe a energia descendo quando a gente faz isso. A gente sabe que não pega bem, né? Então imagina que a nossa célula, no Teta Healing a gente estuda célula toda hora a gente fala de célula. Que a nossa célula está em expansão para a expansão da nossa consciência. A expansão da nossa consciência é essa expansão celular. Imagina que quando a gente tá em julgamento, a gente está contraindo. Não é vida isso. Contração não é vida. A gente está contraindo. Então tem horas que a gente vai abrindo concessão. Eu já falei essa frase aqui, eu vou falar de novo, porque ela me acompanha muito, que eu escutei no budismo, que fala, não vá a lugares onde as suas virtudes não apareçam. Eu escutei isso no budismo uma vez. Não vá a lugares onde as suas virtudes não apareçam. E a gente abre concessão. Sabe aquela casa de uma pessoa que você vai e você não se sente bem? Ou que a pessoa, né, às vezes dá um fora. Sempre que você vai lá tem uma coisa esquisita. Nunca é fluido, assim. Mas você abre concessão. Você fala assim, sei lá, é parente. Sei lá, é uma pessoa amiga de muitos anos. Tem coisa ali para você de aprendizado. Mas você abre concessão. Você vai. A gente vai. Quando a gente entra nessa consciência das virtudes e de coisas que devem fazer mais sentido, a gente para de abrir concessão. A gente para de abrir a concessão para fofoquinha. Se a gente vai comentar algo que está muito entalado, a gente deixa para fazer isso na terapia, nos grupos terapêuticos. A gente começa a respeitar mais os processos. A gente não fica... Ai, peraí. Gente, o negócio engastalhou aqui, só um minutinho. Peraí, senão ele vai cair. Um minuto. Gatos. O negão não tá enxergando bem. Aí ele se enroscou na coberta e foi caindo. E eu tô tentando aqui. Bueno, melhor fazer uma pausa, né? Que prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo aqui vai ser difícil. Deu certo. Vamos lá. Então, quando a gente fala de abrir concessão, é isso que eu tô falando. A gente abre a concessão. Então, a gente tá em um ambiente que estão falando mal das pessoas, ou que a energia não tá legal e tal, mas a gente continua frequentando. E aí, quando vê, a gente se enrola lá naquele julgamento. É como se a gente fosse abrindo a portinha e fosse descendo mais um pouco pro porão, sabe o porão que a gente tem falado de limpar? E aí a gente tá descendo, e quando vê, eu não consigo mais usar o meu livre-arbítrio de uma maneira evolutiva. Eu vou fazer más escolhas, eu vou atrair coisas que não são evolutivas para mim. Então, essa determinação da gente fazer boas escolhas, ela tem que ser uma chave que a gente vira. Que nem agora a Cleide de férias, né? Tá tendo a oportunidade de se visitar, né? De ficar consigo mesma. É muito fácil voltar pra rotina e voltar tudo a ser como era antes, né? Que nem esse bem-estar que você tá sentindo foi estimulado pela viagem, né? Pelas suas férias. Eu vou saber mais amanhã. Mas, assim, tem algo daí que pode permanecer. Deve permanecer, né? E essa ação de compromisso com a gente. O que eu não abro concessão? Mesmo em ambientes de trabalho que são pesados, a gente pode fazer compromisso com a gente e não ficar abrindo concessão. Não ficar abrindo concessão. Porque senão a gente vai lá para baixo. E aí, para subir, gente, é um pedala só, né? A gente fica bem gastalhadinho, né?
Então a ideia é a gente se desengastalhando. Aqui no grupo, cada vez mais, a gente vai desengastalhando esses nós invisíveis. A gente vai soltando e tudo. Mas é um deslize que a gente dá no sentido de falta de presença, sabe? Eu tô falando disso. Eu tô falando daqueles momentos que a gente tá, foda-se, fala, ai, tá bom, de qualquer jeito. Vai viver na vida de qualquer jeito. A gente tem fases assim, que a gente vive de qualquer jeito. Mas não dá, é orar e vigiar. Quando a gente entra no processo espiritualista, é orar e vigiar. Não dá pra abrir concessão, gente, não dá. Porque enquanto você não tem consciência, você faz de qualquer maneira. E tá tudo bem. Depois que a consciência chega, a conta é maior. Não dá. Não dá. Não dá. É engraçado, é interessante você falar isso, né? Quando a gente começa a ter, para mim, né, esse despertar, esse olhar. Uhum. Então, hoje o dia todo eu estava com uma pessoa que veio de fora, que é uma amiga que, educadamente, sem, né? Mas eu vi que a pessoa também ficou. Ou seja, acho que ela percebeu, não dá para falar com ela, dar continuidade a esse assunto. Isso é sobre limite, né? Às vezes a gente aguenta um sapão para não ter torta de climão. A gente faz isso, né? A coisa tá desagradável, mas a gente tá lá. Isso. Né? E vai energia dos dois jeitos, gente. O vai energia, porque chega uma hora que você fica estafado. E o climão também, né? Dependendo de como a pessoa reage, também fica um climão que a energia pesa, mas é treino também. É treino de limite, é treino do que eu não tolero. Se eu tenho. Porque assim, se a gente não estuda energia, não está interessado em evoluir, não tem problema. A gente vive a vida aí, entendeu? Na ignorância, vamos com Deus, que seja o que Deus quiser. Mas a gente decidiu que a gente quer entregar os nossos 12 talentos para o mundo, que a gente quer fazer diferença, que a gente quer ser um ser humano de soma, de evolução, a gente tem responsabilidades. Não dá mais para a gente achar que, vamos só ser espiritualista um dia na semana, quando eu encontro com o meu grupo, ou quando eu faço um Theta Healing, ou quando eu vou, sei lá, participo de um grupo espírita, ou uma doutrina religiosa, né? Porque é uma coisa que está acontecendo hoje na sociedade. A pessoa fala, eu sou evangélico, vai lá na igreja, sei lá quando. Eu sou, como é que o pessoal gosta de falar que é cristão? Eu sou cristão, né? Sou cristão, mas e os valores morais? Não tem nada de cristão, né? E não cabe o julgamento, cabe assim, o que eu olho e vejo de mim nessas coisas. Porque daí não é contração, meu. Essa comparação, ela tá num lugar que é muito adequado para um papum, assim. Eu olho uma conduta de uma pessoa, eu acho que a linha ela é muito tênue do julgamento. Eu olhar para uma pessoa e falar assim, beleza, essa pessoa está tendo um comportamento que é anticristão ao invés de cristão. Eu tô vendo uma incoerência. Beleza, eu pego a incoerência e falo, eu não gostaria de ser incoerente. Se eu pego essa incoerência e trago para mim como um exemplo de corte seco na minha vida, eu acho que é evolutivo. Mas se a gente não consegue fazer isso, a gente fica julgando o outro. Olha o cristão que não é cristão, olha o irmão que não é irmão, olha a pessoa que tá indo na igreja uma vez e não sei o quê. Eu acho que tudo que tá ali, a gente tá observando, porque a gente vai observar, gente. Não dá para falar, não vamos mais julgar nunca mais. A gente tá na dualidade. Mas entenda que a presença, ela faz a gente ter esse corte seco, que foi, estamos preocupados com as roupas das pessoas que estão passando. Não, nós não estamos. É um corte seco. Não estou preocupado se o irmão vai na igreja ou não. Eu só gostaria de ser mais coerente com a minha fé e a minha espiritualidade. Ponto. Você não arrasta a coisa, não vira um julgamento, né? Mas é vigiando, porque tem hora que a linguinha fica solta, a gente vai sim, né, para outro lado, e a coisa fica ruim para nós depois, viu? O Trigueirinho que fala, ele fala assim, gente, a pior coisa que a gente pode enviar para alguém é forma pensamento. Ele fala. Só de você pensar mal da pessoa, você já tá enviando para ela forma pensamento e coitada da pessoa. Né? E tem hora que a gente envia mesmo e a gente metralha as pessoas de forma pensamento. Principalmente mentes inquietas, que pensam muito e pensam demais e pensam muito rápido. Quando vê, já tá, né? Na metralhadora de pensamento. Mas é um treino. A meditação ajuda a baixar essa energia, ajuda a gente se centrar, a gente fica com controle maior dos pensamentos. Né? Que nem quando as pessoas falam, não sei meditar porque eu não consigo ficar quieta. A gente não quer ninguém quieta, a gente quer presença. Você pode ficar com seus pensamentos aí, mas você está presente no pensamento. O pensamento não está indo embora com você junto.
Imaginar que quando a gente está meditando, eu tô aqui sentada na beira de um rio, eu tô vendo o rio passar, mas eu não tô indo embora com o rio, eu continuo sentada meditando. Pensamento é isso. Se eu vou e, o pensamento, entrei no rio, fui embora, já não tô mais meditando, entendeu? Então a ideia é essa, a gente trazer a meditação para um lugar de compromisso, que foi o que a gente falou semana passada. Nem que seja 5, 10 minutinhos por dia. Vai melhorar o funcionamento cerebral, vai desacelerar muito da frequência cerebral, vai baixar a ansiedade, vai melhorar a depressão em quadros depressivos. Quem tem qualquer questão neurológica ou diagnóstico psíquico, ajuda também. Porque, gente, até os diagnósticos psíquicos, essa é para você, Hilde. Eu tava essa semana, né, pensando num lapso mesmo de meditação, me veio uma consciência assim, né, beleza, quem inventou o nome dessas doenças? Quem falou que isso aqui é uma doença? Entrei nesse mood, assim, ó, e fui questionando na minha meditação que as doenças não são reais. Teta Healing fala que não é, né? Tanto no Doenças e Desordens a gente entende isso, né? Que as doenças elas estão por um tempo para serem apontadores de má conduta, de comportamento, de trauma e tal. Você curou isso, que curou a doença. Tanto que a Havaiana curou lá o tumor dela no fêmur instantaneamente, né? Só que agora a gente está com esse bonde das doenças psíquicas, né? É o momento de estudar o cérebro. Então, essas doenças, elas estão vindo, estão muito aí. E a gente pega esses diagnósticos como uma verdade para sempre. O meu professor de psicologia transpessoal, ele fala, a pessoa não é esquizofrênica, ela está esquizofrênica. Vai passar. Vai passar, é o momento. Vai passar. E passa. Ele teve uma cura de esquizofrenia dentro da tribo indígena, que ele levou pra gente como relatório. Um menino de 14 anos começou a dissociar do grupo, dissociar, diagnóstico de esquizofrenia. Tinha sofrido um trauma de ruptura muito grande e dissociou. Como ele dissociou, ele começou a ouvir vozes, teve todo o comportamento de esquizofrenia. Fez tratamento, teve tratamento medicamentoso no caso dele, voltou inserido na tribo, curou. Não tem nada. Então, como curadores aqui, independente dos cursos que a gente faz, da profissão que a gente tenha, nós somos curadores em potencial. Ninguém fica aqui vindo quase o ano inteiro, toda quinta-feira, religiosamente, pontualmente, que nem vocês são super pontuais, entregues, a energia de vocês é entregue, vocês estão aqui na presença coletiva, bonita, forte. Eu sinto isso. Se não fosse um curador em potencial, vocês não estariam aqui. E não é por ego, não. Sou o curador. Uhul! Não é sobre isso, né? É sobre ser uma alma que despertou para isso, que consegue entregar vida, que consegue entregar presença. Ser curador em potencial é uma pessoa que, em qualquer lugar que ela esteja, com o pensamento que ela carrega, com a consciência que ela carrega, ela promove mudança no ambiente. A gente acha que a cura é entregue só pelas mãos, só pela terapia. Não. Uma pessoa no ambiente corporativo, sentadinha na cadeira, no computador, ela está promovendo cura. Se a consciência dela está sendo trabalhada, ela está curando o ambiente. Né? Passeando num parque, o Hilde gosta muito de andar. Tô passeando no parque com essa intenção de cura. Às vezes ele entrega abraço, né, Hilde? Tá se curando, tá curando as pessoas. Tá curando consciências. Se a gente acredita em energia, a gente tá entregando energia toda hora. Toda hora. Mas a gente precisa assumir esse compromisso com a gente, né? E não desse lugar de ego, né? Mas de um lugar de eu sou uma pessoa que estou aberta à cura. Para me autocurar, para curar as pessoas. E aí eu preciso testemunhar esses milagres na minha vida. A gente precisa testemunhar pequenos milagres. Todo dia. Então coloque oportunidade de milagre, né? Para você poder testemunhar. E com essa ideia, essa consciência, a gente vai lá fazer as pazes com o nosso passado. E é que nem eu falei, o passado pode ser ontem. Às vezes aconteceu ontem uma coisa muito complicada e você faz as pazes. Não deixa acumular roupa suja, sabe? Não deixa acumular roupa suja. A pessoa me chateou porque foi um gatilho. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe... Isso é papo para terapia. Isso é papo para um grupo desse. Na hora que você tem uma oportunidade, você pede a fala e fala que você vai ter acolhimento. Mas não fica trazendo para a mente isso. A mente não dá conta. A mente não sabe acolher. A mente mente para a gente. A mente mente para a gente. Se a gente der esse pratão na mão da mente, gente, vai, ó... Não tem fim mais. Não, a pessoa fez isso para mim. Tô com um ranço enorme da pessoa. A voz da pessoa me irrita. Tá bom.
O que que tem? O que que eu não tô vendo? O que que eu não tô vendo? E aí você vai no cutuque de si mesmo. O que que eu não tô vendo? Tá, vai vir uma percepção. Ah, porque lá na minha infância, tá bom. Respira, traz pro corpo, vai soltando. Viu que não conseguiu soltar sozinha? Pede ajuda. Olha quantos curadores no grupo. Uma conversa pode curar, um teta, um teta miojo pode curar, né? Se não der conta sozinha, teta rápido. Aí hoje eu tô toda engraçadinha, gente. É assim que eu fico depois do teta. Não dá, sinto muito. Quando eu passo pelo teto, eu fico com essa pluma aqui, ó. É uma delícia, gente. Eu acho que eu vou agendar uma sessão toda vez antes do nosso encontro. Mas a energia do Criador, ela vem e desce com tudo, né? Quando você é atendido é diferente, né? A gente entra na conexão aqui e fica bem, mas quando a gente é atendido. Mas então, quando vierem esses insights, às vezes a gente consegue limpar sozinho. E às vezes a gente não consegue. Mas não deixa acumular, tá? Quando vê que tá pesando, e como você percebe que tá pesando? Quando virem os pensamentos. Ah, eu tô lembrando muito da pessoa, tô vendo muitas memórias da pessoa, ou tô lembrando muito de quando eu tinha 10 anos, fizeram a mesma coisa que a pessoa fez comigo. Aí precisa limpar, porque foi gatilho. A gente vê muita coisa hoje na internet. Ah, gatilho, nem entende o que é gatilho, a gente nem sabe, a gente só reproduz. Ah, gatilho, nem sei o que é, né? E aí a gente traz para o nosso conhecimento, porque às vezes a pessoa explica, ah, gatilho é o que engatilhou, o trauma, não sei o que, mas às vezes não faz sentido nenhum. Igual aqui no começo do grupo, a gente falava tanto de arquétipos. Então, um dia a Rose falou, mas o que que é? Vamos lá, vamos entender. Eu preciso entender para mim, para fazer sentido para mim. Foi a melhor lição que eu pude receber na minha vida. Porque também tinha isso, de falar, às vezes achar que tá todo mundo na mesma página, né? E tem gente que tem mais conhecimento que eu, e eu tô aqui falando pra gente que tem mais conhecimento que eu. Mas esse conhecimento específico a pessoa não assimilou ainda. Então, tem que voltar, a gente tem que trazer para nosso conhecimento. Assim, eu aprendi isso muito. Tanto a falar com cuidado, né? Explicar até o miojo de 3 minutos que saiu, não sei da onde, que eu nunca tinha falado isso. Até coisas que às vezes eu escuto tanto e acho que né? E às vezes eu não sei. Aí eu falo pra pessoa, paro hoje e falo, por favor, você pode falar? Porque se não desceu aqui o HD, não processou, não entendi o que você quis falar, né? Então, é ver o que faz sentido. Então, escutei gatilho. O que é gatilho? Veja quando você ficou engatilhado. Bateu ruim em mim, é gatilho. A pessoa foi lá e falou, sei lá, dei um tapa na cara da fulana. Pegou mal demais. Tem gatilho. Tem alguma coisa que engatilhou, porque a pessoa pode falar para você, virar e falar, fiz isso, e não vai pegar em você. Você não vai se incomodar. A gente escuta coisa de todo mundo toda hora. Só vai pegar o que engatilhar com a gente, por bom e por ruim. Você vai numa palestra, você escuta aquele monte de coisas, não é? Aí você vem embora com algumas frases. Que nem eu fui numa palestra semana retrasada e eu escutei. Quem não vive para servir, não serve para viver. Escutei isso. Quem não vive para servir, não serve para viver. Entrou na minha mente de uma maneira. Era isso. Então, assim, de tantas coisas que eu vi, foi isso que ficou. Outras eu anotei, nem lembro. Mas essa eu não precisei nem anotar, porque ficou forte. Então, tudo que bate e fica, engatilhou com alguma coisa. Seja com uma vontade tão grande que eu tenho de servir, em coração mesmo, puro, em servidão. Seja porque eu estou nesse processo evolutivo que precisa de um empurrão para a servidão. Seja porque isso vai me ajudar, ou trauma, enfim. A gente depois que reconhece o porquê que engatilhou, tá? Vamos entrar na conexão então, para a gente fazer as pazes com o passado. Com o que ou quem você precisa fazer as pazes? Criador de tudo que é, comandado, que seja retirado o trauma, o choque trauma dessa interação com essa coisa ou com essa pessoa para o bem maior. Se você, por exemplo, identificou vários atritos com vários homens diferentes, você pode fazer o comando para o masculino no geral. Então, Criador de tudo que é, comandado, que seja retirado todo o choque trauma nas minhas relações com o masculino para o bem maior. O mesmo se tiverem aparecido muitas mulheres.
Criador de tudo que é, comandado, que seja retirado todo o choque e trauma nas minhas interações com as mulheres, para o bem maior. Se apareceram muitos parentes, Criador de tudo que é, comandado, que seja retirado todo o choque e trauma nas minhas interações com os meus ancestrais, com os meus parentes, para o bem maior. Criador de tudo que é, nesse momento é comandado, que seja feita as pazes com o meu passado. Eu me sinto em paz com o meu passado. A partir de agora eu sou orientada pelo meu presente. Eu vivo na presença. Eu sou o presente. Eu me sinto inteiro na presença. Respira profundamente. Vai se sentindo em paz com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro. Vai se sentindo alerta, atenta, contemplativa ao mistério da vida. Estamos indo de volta para casa. Nosso caminho agora é de volta para casa. A gente não tem que perseguir nada, correr atrás de nada. A gente sabe qual é o caminho de volta para casa. Intuitivamente a gente sabe como percorrer o caminho de volta para casa e o que a gente precisa levar com a gente na nossa bagagem e quem a gente precisa trocar experiências nessa caminhada. E quando você se sentir perdido, perdida, você lembra que você está voltando para casa. Não está perdida, não está perdido. Está voltando para casa. Respira profundamente. Vai se imaginando agora numa cachoeira de luz perolada, bem gostosa. Vai deixando essa água cair desde o topo da sua cabeça, limpando qualquer resquício que tenha ficado nas suas células. Essa água vai enxaguar os bocais das suas células, te trazendo vida, força, interação, integridade. Vai se sentindo inteira de novo, contemplativo, e inteira, para contemplar o mistério da vida. Isso. Enquanto vocês vão se limpando, eu vou testemunhar a cura de vocês. Criador de tudo que é, eu testemunho a cura da Tati, da Rose, do Yudi, da Cleide, de todas as pessoas que forem fazer essas atividades em outro momento, para o bem maior. Grato, está feito, está feito, está feito, mostra. E agora você vai voltando para sua bola de luz. Vai passando através dos planos.
Vai chegando na sua cidade, no topo da sua cabeça. E se conectando com o seu coração expandido, ampliado, curado. E bem devagarinho, sem pressa, você vai voltando para a presença.